Terminou ontem o prazo para tirar a primeira via ou fazer a regularização do título de eleitor para as eleições de 2024. E o analista judiciário do Cartório Eleitoral de Uberlândia, Gustavo Arantes, faz um balanço com os resultados obtidos no período. Gustavo, boa noite para você, seja bem-vindo. Qual foi esse balanço? Quais foram as maiores procuras? Boa noite, obrigado pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra estar aqui. Basicamente, em relação ao balanço, né? A gente não tem um número exato ainda, até porque ainda não houve processamento ainda de todos os requerimentos, né, ali que foram feitos, já que demora alguns dias para isso. Mas o que a gente percebeu é que teve sim uma grande procura, né, na regularização do título, ou mesmo no primeiro título também, a gente viu principalmente no último dia ali, né, filas enormes, mas eu acredito até que esse daí também foi um dos maiores desafios dali que a gente acabou enfrentando, né? A questão da quantidade de eleitores que deixaram ali para a última hora, que acabava assim, né, sendo muito mais eleitores do que a gente comportava ali, talvez, para atendimento. Mas a gente tentou, né, fazer o máximo possível ali para atender aqueles eleitores de uma forma, né, cordial, de uma forma em que eles se sentissem ali acolhidos ali mesmo. Em comparação, então, com os anos anteriores, você acredita que esse ano foi maior, então, a procura pela regularização? O problema não foi nem ser maior ou não, né? A gente até eu até cheguei a ver algumas estatísticas, né, de eleições anteriores, por exemplo, em que a gente percebia em relação ao eleitorado jovem, né, de novos alistamentos. A gente percebia que o jovem ele estava dando mais valor, né, entre aspas, à eleição presidencial, à eleição geral, do que a municipal, né? A gente percebia que na eleição geral, presidencial, tinha um aumento ali na quantidade de alistamentos, né, de novos títulos eleitores dos jovens ali de 16 a 24 anos. Nesse ano, até então, realmente estava um número bem menor do que foi em 2022, né, em relação a esses novos alistamentos, mas esses últimos 3 dias, teve muito jovem compareceu, foi lá tirar o primeiro título, então eu acredito que está mais ou menos equiparado agora. Você comentou agora há pouco sobre a questão dos desafios que vocês enfrentaram lá. Quais foram esses desafios, né, e como que vocês trabalharam para tentar superá-los? Então, o que eu vejo, né, de principal desafio foi realmente a quantidade de eleitores ali que compareceram nos últimos 3 dias em relação ao que a gente conseguiria atender, né? Tanto é que a gente começou já na segunda-feira, a gente teve 910 eleitores atendidos com revisão, com primeiro título, com transferência, sem contar eleitores em que só regularizaram alguma multa, né, que esses nem foram computados ali no nosso sistema, né. No dia seguinte a gente teve 1.100, mais de 1.100 ali atendimentos também, excluídos os que eram só multa e tal. E ontem a gente teve mais de 1.300 atendimentos. Ontem a gente acabou ficando, os servidores todos, né, a gente acabou ficando até 00:30, mais ou menos, atendendo aqueles eleitores. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, não é difícil só para a gente, né, é também muito complicado para o eleitor. Então, a gente tentou, né, claro, eu até aproveito aqui também para já agradecer, né, a colaboração que a gente teve, a cooperação que a gente teve da Polícia Militar, na questão da segurança ali, para garantir, né, a segurança tanto dentro do cartório quanto fora. A gente teve também colaboração da Secretaria de Saúde, que mandou uma ambulância ali, que ficou disponível durante todo o tempo, enquanto tinha ainda bastante eleitor, justamente para se alguém passasse mal, já tinha um atendimento ali já na hora. Então, a gente conseguiu também tendas, né, para colocar ali do lado de fora ali do cartório, na parte ali do terreno do cartório, para que o eleitor tivesse ali uma sombra, né? Mas, enfim, claro que a gente acaba, mesmo com toda essa estrutura, né, acaba não sendo o suficiente, né? Porque a gente viu a fila realmente dobrando o quarteirão ali da Justiça Eleitoral, então o eleitor ficou no sol
ali o dia inteiro. Enfim, a gente vê que a gente tenta trazer, né, um atendimento mais humanizado possível, mas a gente vê que a situação em si muitas vezes acaba sendo até desumana, né? Aquela pessoa ficar esperando de repente 6, 7, 8 horas, teve gente que esperou até mais do que isso para ser atendido. Mas é o que a gente conseguia, né? É o que a gente conseguia comportar ali com aquela estrutura. Como sempre, o brasileiro deixa para a última hora, né? E vocês perceberam um perfil predominante? Por exemplo, faixa etária, regiões de algumas da cidade, de alguma região da cidade? Não, até a gente percebeu que veio muita gente, né, de todas as faixas etárias, inclusive o que a gente reparou também bastante foi na questão dos idosos. Mas, no geral, a maioria dos idosos, o perfil que a gente via é que o título já estava regular. Muitas vezes aquela pessoa que já não tem mais a obrigação de votar, ela fazia questão de votar toda a eleição e estava ali para verificar, né? Não, eu quero saber se meu título está ok, se eu posso votar nessa eleição, porque eu faço questão de votar. Então, assim, isso a gente achou muito legal. A questão do jovem também, no último dia, principalmente, a gente viu que teve muito jovem mesmo. Final ali foi praticamente só jovem ali na fila, né? Então, o pessoal, apesar do cansaço, apesar de tudo, a gente percebeu que o pessoal estava bem animado, né, para tirar o título. De repente, tudo virava festa ali, alguém saía, o pessoal já comemorava. Então, assim, foi uma experiência bem diferente, né? Mas que eu acredito que o eleitor que foi ali no cartório, ele, por mais, né, que tenha enfrentado aquela fila gigante, eu acredito que ele se sentiu bem atendido, ele se sentiu ali, né, acolhido, enfim, né? A gente tentou realmente fazer algo, igual eu falei, o mais humanizado possível para tentar suprir um pouco isso, né? Com certeza. E com o final agora da regularização, o que acontece? As pessoas que não conseguiram regularizar não conseguem votar. Sim, a gente tem algumas situações diferentes, né? Porque, por exemplo, existem aquelas pessoas que estão com título regular, mas que tem alguma multa, né? Por exemplo, de ausência às urnas, não foi votar, não justificou. Então, assim, nesses casos, a pessoa consegue ainda votar. E ele consegue também regularizar, seja pela internet, a questão da multa, assim como ele consegue comparecer ao cartório para verificar a situação da multa, a gente ali emitir a guia para pagamento, ou se não tiver condições de pagar, a gente isenta ali daquela multa, né? Enfim. E a outra situação é daquele eleitor que está com título cancelado, né? Esse eleitor que está com o título cancelado, ele já não vai conseguir votar, ele já não vai conseguir regularizar, porque o cancelamento, para tirar esse cancelamento, mesmo que ele pague uma possível multa que exista ali, né, o cancelamento ele só vai sair ali do sistema a partir do momento que ele fizer uma revisão, que ele fizer, por exemplo, uma transferência, que ele fizer alguma movimentação no título. Mas é a movimentação no título que está atualmente suspensa, né? Certo. E já existe uma estimativa de quantos títulos estão aptos a votar aqui em Uberlândia? Ainda não, porque ainda não foram processados, né, todos os títulos ali. Mas o que a gente percebeu também, que também é importante, eu acho que dizer, é que Uberlândia ainda tem um quantitativo muito grande de pessoas que não têm a biometria, mas essas pessoas estão aptas a votar. Então, assim, caso o título esteja regular, a pessoa vai estar apta a votar, independente se ela tem ou não a biometria, né, coletada ali. Então, pelo que eu tinha visto, já tem alguns dias, né, algumas semanas atrás aí, a gente tinha aproximadamente 570 mil, 580 mil eleitores ali aptos a votar, sendo que desses 580 a gente ia na faixa aí de 30 mil, 40 mil que não tinha biometria coletada. Baseado nessa experiência desse ano, para as próximas eleições, vocês acreditam que vai ter que mudar, fazer muita alteração? Olha, sendo bem sincero, eu acredito que caberia, né, algumas mudanças, né, tanto talvez, não sei se na estrutura, não sei se na legislação, né, já que seria algo assim a ser realmente debatido, mas o que a gente vê é que realmente na situação, né, que está,
porque é algo que toda eleição acontece. Então, toda eleição ali, o final de prazo, final de cadastro, a gente já sabe que vai ter muita fila, a gente acaba já ficando, às vezes, até tarde da noite ali atendendo, às vezes com quantitativo mínimo de servidores. A gente teve não só eleitores ali que passaram mal, mas a gente também teve servidores nossos ali, né, que depois de tanto tempo de trabalho, de tudo, num ritmo, né, ali frenético para tentar zerar aquela fila, atender o mais rápido possível. A gente teve até servidores também que passaram mal. Então, assim, a maioria, eu brinco, né, hoje que o pessoal também lá estava tudo cansado, né, já, porque a maioria já foi embora ali quase 1h da manhã e já de manhã já estava ali de novo no cartório hoje, né, para trabalhar. Mas, assim, acaba demandando, né, porque, é igual eu falei, por mais que a gente tente fazer um tratamento humano, um acolhimento, às vezes fica, fica aquém, né, do que a gente quer fazer ali para o eleitor. Perfeito. Olha, eu te agradeço muito pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso TVU. Muito obrigada.